Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora do componente de Química, e hoje vamos para mais uma aulinha de Química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares, um assunto bem comum, né, de cair nas questões do Enem para você que está se preparando para essa tão esperada prova. Primeiro passo que você precisa analisar quando você observa aqui o tema, né, forças intermoleculares, essa força seria como se fosse uma ligação. Só que, por que a gente não pode utilizar esse termo ligação? Porque as ligações, elas vão acontecer dentro da molécula, entre os átomos. Já as forças, não. Essas forças, elas são intermoleculares porque são forças que vão acontecer entre as moléculas. Ou seja, entre uma molécula de água com a outra molécula de água ou moléculas distintas. Então, são essas forças que a gente vai analisar na nossa aula de hoje. Então, aqui. No processo de formação da vida, nós temos inúmeras moléculas interagindo entre si. Então, no nosso cotidiano, se a gente realmente for parar e analisar, nós somos cercados de moléculas. Pelo simples fato da gente, todos os dias, beber ali um copo de água, dentro daquele copo de água tem uma presença muito grande de inúmeras moléculas de água. Então, dentro daquele copo, podemos dizer que está acontecendo ali forças que mantêm as moléculas de água unidas. E isso são as forças intermoleculares. São forças, né, que mantêm as moléculas unidas, que também podem ser chamadas aí por FI, simplesmente FI. Quais são essas forças? Nós vamos analisar 4 forças diferentes, tá? Lembrando que se você pegar alguns livros antigos, um pouquinho mais antigos, essas forças elas podem carregar alguns nomes diferentes. Por exemplo, aqui a gente vai ver uma força que é chamada de ligação de hidrogênio. Algumas provas, livros bem antigos, não era chamado de ligação de hidrogênio, sim chamado de ponte de hidrogênio. E assim por diante. Bom, primeira força que a gente vai estudar são as forças consideradas íon dipolo. Da mesma forma, pessoal, que nesse momento eu estou falando que íon dipolo é considerado uma força, tem alguns lugares que vocês vão encontrar somente as 3 últimas e não tratando da íon dipolo como se fosse uma força intermolecular, tá? Forças íon dipolo é o primeiro. Em segundo lugar, forças de polo, que também pode ser chamado de forças, né, de polo permanente. Ligação de hidrogênio, como eu falei, era também considerado ponte de hidrogênio. Forças de polo induzido. Vamos então aí tentar identificar a diferença, né? A diferença que vai acontecer em cada força, em cada situação nas moléculas. As principais características de cada uma. As forças intermoleculares são forças que influenciam em várias propriedades, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a solubilidade das moléculas. Por exemplo, sabemos que água e álcool se misturam. Por que será que água e álcool se misturam e formam ali uma única fase? Devido à solubilidade e à força intermolecular que vai acontecer entre essas duas moléculas. Por que água e óleo não se misturam da mesma forma? Existe até uma frase bem conhecida na química que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, se a água e o óleo nas ocasiões não se misturam, é porque possuem aí na estrutura propriedades distintas, diferentes, né? Dessa forma. Então, vamos analisar, primeira mão aqui, as forças íon dipolo. Falou em íon, lembrou de cargas opostas, né? Quando a gente fala no assunto de íon, a gente lembra logo dos cátions e dos ânions. O que seriam os cátions? São as cargas positivas,
né, de um íon. O que seriam os ânions? São as cargas negativas. Lembrando que na química é um pouquinho oposto. Tem aluno que até hoje, né, tem essa certa dificuldade de fazer essa análise. O cátion, que é a carga positiva, é aquele íon que está perdendo elétrons. Isso mesmo, ele é positivo, não é porque ele está ganhando, ele é positivo porque ele está perdendo. Já o ânion, que possui carga negativa, ele não está perdendo. Na verdade, ele está ganhando. Por que então ele recebeu essa carga negativa? Vamos lembrar que quando existe aí numa ligação iônica a doação e o recebimento de elétrons, os elétrons eles possuem carga negativa. Então, se alguém está recebendo carga negativa, concordam comigo que ele está ficando cada vez mais negativo? Então, é por isso que o ânion, ele possui carga negativa, ele está ganhando. Ele está cada vez mais ficando mais negativo ainda. Então, falou em íon, lembrou do cátion, que é positivo, e do ânion, que é negativo. Analisando aqui o nome, íon dipolo. Vamos analisar então essa palavra, dipolo. Di significa dois, tá? Dois. Polo quer dizer que você vai ter polos diferentes, o polo positivo e o polo negativo. Lembra lá da nossa aula anterior que a gente estava analisando as moléculas e as ligações, quando ela era considerada polar e apolar? Polar não era quando ele tinha polos diferentes, polo positivo e polo negativo? A mesma coisa vai acontecer aqui, tá? O íon dipolo são interações fortes entre o íon e uma molécula considerada polar. Para acontecer aqui a força íon dipolo, eu não posso ter de maneira alguma uma molécula apolar. Só vai acontecer essa interação aqui entre o íon e uma molécula considerada polar. Por isso que é chamado de íon dipolo. Qual vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar aqui para poder compreender ainda mais essa força? A molécula de água. Nós analisamos anteriormente que a molécula de água, ela é uma molécula polar, tá? É uma molécula polar. Então, ela vai possuir carga parcial. O que é uma carga parcial? Essa carga parcial é uma carga que acontece dentro de uma molécula com ligações covalentes. É aquela parte lá da eletronegatividade, tá? Se o elemento ele é mais eletronegativo, no caso ali da água, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Não é porque ele está tomando elétrons do hidrogênio, é porque ele está deixando cada vez mais para ele, está deixando bem mais próximo dele os elétrons do hidrogênio pelo fato dele ser mais eletronegativo. Então, essa é a diferença da carga parcial. Não é tomar, não é pegar, é sim deixar cada vez mais próximo dele devido à sua eletronegatividade. Então, na molécula de água, nós temos lá as cargas parciais positivas e negativa. Positiva, quem vai receber é o hidrogênio, e negativa, essa carga parcial, quem vai receber é o oxigênio pelo fato dele ser mais eletronegativo. Para acontecer, então, a ligação, a força íon dipolo, eu já tenho ali uma molécula polar, que é um dos requisitos. Qual é o próximo requisito para essa força acontecer? Eu preciso ter o quê? Íons. Então, se eu tiver na estrutura cátions e ânions, o que vai acontecer? Você lembra que a gente fala bastante, né, na química, que os opostos se atraem? Se na água eu já tenho essas cargas parciais positivas e negativas, e eu joguei aqui uma substância considerada iônica, eu vou ter o cátion e ânion com cargas também positivo e negativo, né? Então, a carga negativa da água vai se ligar com o cátion, que é positivo, e vice-versa, tá? O positivo com o positivo com o negativo. Ó, a carga positiva dos hidrogênios é atraída pelos ânions, enquanto a carga negativa dos oxigênios é atraída pelos cátions. Não esqueçam, os opostos, eles se atraem. Isso acontece muito bem aqui nas partes da ligação. E continuando aqui, a interação íon dipolo
ela é observada na solução de cloreto de sódio, NaCl. Falou de cloreto de sódio, lembrou que cloreto de sódio é o nosso famoso sal, o sal de cozinha, né? O sal que você utiliza. Sabemos que o NaCl, ele é um típico íon, né? Onde o Na vai ter uma carguinha positiva, ele vai ser chamado de cátion, né? Cátion Na. E eu vou ter a parte lá do ânion, que é o Cl. O cloro ele vai receber a carga negativa. Pronto, no sal, ele já é chamado, considerado íon. Se eu pegar o cloreto de sódio e misturar ele em uma solução aquosa, o que é uma solução aquosa? Na água. Vocês lembram lá do exemplo anterior? A água possui, né, as cargas parciais positivas e negativas. Então, se eu tenho um íon e uma molécula polar, é o fator mais do que importante para acontecer aí a força íon dipolo. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Então, vamos para a próxima análise. Forças dipolo-dipolo. Forças dipolo-dipolo. Vocês viram que a palavra aí dipolo-dipolo ela se repetiu 2 vezes? Dipolo, eu expliquei para vocês que são 2 polos diferentes, positivo e negativo. A palavra ela se repetiu 2 vezes, dipolo-dipolo. O que seria dipolo-dipolo? Quando uma molécula polar se liga com uma outra molécula também considerada polar. Então, íon dipolo, íon não. Forças dipolo-dipolo, 2 moléculas polares. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei o exemplo da molécula de HCl. Por que HCl é uma molécula considerada polar? Porque quando eu comparo o hidrogênio com o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, por si só, né, o cloro ele vai levar para próximo dele, ele vai atrair bem mais os elétrons do que o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma molécula polar. Comparei aqui, se você analisar aqui o esqueminha, eu coloquei como se fosse uma sequência, né? HCl, em seguida, HCl novamente. 3 vezes eu coloquei o HCl. Tá vendo esses pontilhados entre um HCl e outro, pontilhados verdinhos? Esses pontilhados nada mais é do que as forças de polo-dipolo, que são essas forças que vão interagir uma molécula a outra. E assim vai acontecendo sucessivamente. Todas as vezes que eu acrescentar moléculas, né, de polares, elas vão formar essas forças de polo-dipolo. Então, vamos para a próxima. Só um pouquinho. Aqui. Ligação de hidrogênio. Vamos analisar um pouquinho mais essa ligação de hidrogênio, porque eu considero, né, analisando algumas questões do Enem, são uma das forças que mais caem nas questões do Enem. É a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio nada mais é do que uma ligação também considerada de polo-dipolo, só que ela possui um diferencial. O que é esse diferencial? O próprio nome já está falando, é uma ligação de hidrogênio. Primeiro passo para acontecer, né, essa força, essa ligação, eu preciso ter hidrogênio. Segundo requisito, esse hidrogênio, ele precisa estar ligado aos 3 primeiros elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quem são eles? Flúor é o primeiro, oxigênio, nitrogênio. Aí existe 2 macetes para você, né, aprender esses 3 elementos químicos. Ou você, na aula anterior, né, aprendeu a nossa frasezinha lá, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esse é o primeiro macete. Ou você simplesmente decora como se fosse FON. O que é FON? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, ligação de hidrogênio. Um hidrogênio de uma molécula deve se ligar ao flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma outra molécula para acontecer essa interação. Aí, então, coloquei aqui para vocês na parte de baixo, a ligação de hidrogênio ela pode acontecer entre as moléculas de água.
Se você analisar aqui, ó, eu coloquei 3 moléculas de águas, uma próxima à outra, e o pontilhado, um pontilhado verde entre uma molécula e outra, representa essa ligação de hidrogênio. Ó, na primeira estrutura, por exemplo, o hidrogênio, ele vai fazer essa interação com o oxigênio da molécula que está no meio. Esse oxigênio vai fazer uma interação com o hidrogênio que está lá na última molécula, tá? Então, o hidrogênio, ele se ligou ao oxigênio, que é o segundo elemento mais eletronegativo da sequência. Isso é a ligação de hidrogênio. Vamos continuar analisando aqui a ligação de hidrogênio. Aí, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, como assim, ó, o fluoreto de hidrogênio. O que é o fluoreto de hidrogênio? É o hidrogênio ligado ao flúor, tá? Se eu pegar vários fluoretos de hidrogênio, concordo comigo que um flúor de uma molécula vai se ligar com o hidrogênio de outra molécula, que vai se ligar com o flúor de outra molécula e assim sucessivamente? É isso que vai acontecer. Olha, se você analisar aqui na estrutura, os pontilhados que estão na cor azul representam isso. O flúor, que é o primeiro elemento mais eletronegativo, ele está fazendo ligação com o hidrogênio, que é o fator principal, né? Ligação de hidrogênio, eu preciso ter o hidrogênio fazendo essas ligações. E no exemplo ao lado, um pouquinho mais acima da nossa tela, eu tenho amônia, NH3. A amônia, ela também pode fazer ligação de hidrogênio, porque na amônia eu vou ter os fatores principais, que é o hidrogênio e também o nitrogênio, que é o terceiro elemento mais eletronegativo, FON, terceiro elemento mais eletronegativo. Então, ó, o hidrogênio, ele vai se ligar ao nitrogênio, que vai se ligar com o hidrogênio, e assim sucessivamente vai acontecer essa ligação. Por isso que ele tinha esse significado também de ponte de hidrogênio, é como se fosse uma ponte, né? Um vai ligando ao outro, assim sucessivamente. Vamos aqui. Forças de polo induzido. Existem em todas as moléculas e são as mais fracas. Até nas moléculas que a gente analisou anteriormente, também acontece essa interação. Porém, como as outras são mais fortes, as outras vão prevalecer. A de polo induzido, como o próprio nome já está deixando bem claro, né? Ela é induzido porque é como se estivesse forçando essa interação acontecer entre as moléculas. As forças de polo induzido, elas vão acontecer entre as moléculas consideradas apolares. Quando você tiver somente moléculas apolares, ali vai acontecer as forças de polo induzido, que também pode ser chamado de dispersão de London, ou também, anteriormente, era chamado de força de Van der Waals. Aí, o exemplo que eu coloquei para vocês, ó, a molécula de Cl2, cloro 2. Um cloro vai se ligar a outro cloro, que vai se ligar a outro cloro. É uma força muito fraca, é uma força mínima que vai acontecer ali, mas vai acontecer. Isso são as forças de dipolo induzido, que vão acontecer, né, nas moléculas apolares, são dipolos instantâneos. Aí a temperatura de ebulição, dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio. A maior temperatura de ebulição vai acontecer na ligação de hidrogênio, que é a ligação mais forte que acontece. As forças intermoleculares, elas vão ser muito maiores nos sólidos em relação aos que estão no estado gasoso. Então, vamos aqui para uma questão do Enem 2011, caderno amarelo, questão 52. Vai dizer que a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, ela perde a sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre possível utilizar hidratantes, umectantes, feitos geralmente à base de
glicerina e polietilenglicol. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Então, se você analisar aqui essa questão, ele colocou, né, os dois fatores, umectantes, hidratantes, a glicerina e também o outro composto. Ele quer saber que se esses hidratantes em contato com a água, né, a água da pele, qual tipo de força ou ligação vai acontecer nessa estrutura entre essas moléculas. Vamos analisar aqui a molécula de água. Água, H2O, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio. Ele está falando que os grupos hidroxila. O que é o grupo hidroxila? É o OH. Tanto na primeira estrutura como na segunda, eu tenho a presença da hidroxila, que bem na pontinha eu tenho hidrogênio, que é o fator principal para a ligação de hidrogênio. O que eu preciso ter? Já tem o primeiro passo, que é o hidrogênio. Preciso ter agora o quê? Uma molécula que tem a presença ou de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos. A água, ela possui exatamente o quê? O que a gente precisa, que é o oxigênio, o segundo elemento mais eletronegativo. Então, concordam comigo que tanto na estrutura abaixo como na estrutura acima, o hidrogênio das pontas da hidroxila pode muito bem fazer essa interação, essa ligação de hidrogênio com o oxigênio da água. É isso que vai acontecer, tá? Então, quando eu tenho ali a ligação de oxigênio com hidrogênio, nada mais é do que uma ligação de hidrogênio. Espero muito que vocês tenham acertado nessa questão. Espero também que vocês tenham compreendido todo o assunto de forças intermoleculares. Que você venha estudar cada vez mais em casa, tá? Que é um assunto que cai com bastante frequência no Enem. Espero muito que você tenha gostado da nossa aula e espero muito contar com você na nossa próxima aula. Até a próxima e fique com Deus.